Fiquem atrás de mim. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Antes de iniciar a mensagem, quero dizer aos irmãos que os três se formaram na Escola de Pastores da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Eu gostaria de uma palavra do pastor Jeremias, mas ele está com os haitianos numa confraternização deles lá no sítio, na Montanha Jardim. Mas os três foram alunos da nossa escola de pastores. O Luiz, que não é mais membro da igreja, você não pode falar mais nada. O Adilson, que cuida da nossa congregação lá em Vitória Régia. E o Hilário, que também já foi embora, está lá na Primeira Igreja Batista do Jardim Imperial. Essa mensagem é muito direta para vocês três, eu vou dizer vocês seis, porque vocês, mulheres, têm uma importância muito grande no ministério de seus maridos. Você tem um filho, uma filha, vocês ainda não, e aqui tem um embutido que eu espero que não nasça, porque pode ser que daqui a pouco ela tenha que sair daqui. E espera pelo menos até o final do culto, tá bom? São três homens de Deus que ganharam em cheio a confiança, primeiro dos pastores da igreja, que os conheceram mais de perto, e consequentemente, por parte da igreja, aqueles que conheceram esses homens. Esse culto, para mim, é um culto de uma importância extremamente grande. Todos vocês têm acompanhado esse mundo evangélico, que nem sempre é evangélico, com muita gente mentirosa, se dizendo apóstolo, por exemplo, se dizendo fazedores de milagres, e não se debruçando na palavra de Deus para instruir as ovelhas na sã doutrina. Nós, como PIBA, como escola de pastores que temos aqui, estamos entregando ao mundo evangélico três homens que, sem dúvida nenhuma, honrarão o chamado um dia recebido de Deus. O texto de 1 Timóteo 4, ele começa dizendo: o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Nessa primeira parte eu quero dizer a vocês o que lhes esperam no ministério. Logo de início, o apóstolo Paulo, recebendo a direção do Espírito, que ele coloca, o Espírito afirma, o Espírito Santo dizendo que as perspectivas futuras não são boas. Porque há aqueles que vão tentar introduzir
doutrinas, heresias, que afetarão muito as suas igrejas. Provavelmente vocês vão ver pessoas de absoluta confiança sendo levados, porque não estão firmados na palavra de Deus. E vocês vão sofrer decepções de ver como que essa pessoa que recebeu toda a orientação e agora está iludida por esses falsos profetas. Paulo tem a direção do Espírito Santo, indicando que alguns vão se desviar. Ao longo da nossa história aqui, nós temos pelo menos um caso bem emblemático de alguém que chegou a ensinar na escola dominical e apostatou da fé. Pelo menos um. E vocês vão enfrentar isso. Vocês vão enfrentar. Paulo tem a direção do Espírito Santo dizendo que surgirão enganadores. Não é uma palavra do próprio Paulo que sentiu desejo de falar isso. É o apóstolo Paulo dizendo, o Espírito está mostrando para mim que surgirão enganadores. E na revelação santa da palavra de Deus, esse alerta chega até nós e é a verdade. Os enganadores estão aí, tentando tirar aqueles que professam a sã doutrina para a mentira. Paulo tem a direção do Espírito Santo sobre o caráter desses enganadores. E é interessante, Paulo coloca aqui, eles têm a doutrina dos demônios. E aqui quero alertá-los, porque muito se vê na televisão que o demônio aparece, falta só chifre para apavorar. Não, eles aparecem sorrateiramente na igreja. Por isso estejam atentos. Paulo diz, a doutrina deles é dos demônios. E Paulo vai mais além, eles são hipócritas. O que é o hipócrita? Aquele que representa alguma coisa que ele não é. Talvez ele se coloca diante da igreja de uma forma que engana todo mundo, menos vocês. Vocês não podem ser enganados. Eles são mentirosos. A grande mentira é que uns são apóstolos. Não existe apóstolos, são todos mentirosos, sem caráter, sem compromisso sério com Deus. Os apóstolos foram 12 e acabou. E muita gente vai atrás. São fracos na fé, que talvez estiveram no nosso meio, mas nunca professaram a fé em Cristo Jesus. E eles têm uma consciência muito má. E de uma consciência má vai brotar o quê? Vai brotar mentira, hipocrisia e doutrina dos demônios. Proíbem o casamento. Isso é lamentável. Eles proíbem o casamento numa forma de mostrar uma santidade que na realidade não existia entre eles. Abstinência de alimentos. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 8 e 9 fala, pode comer à vontade, agradeça a Deus. Toda comida é dada por Deus. Mas a grande pergunta que surge, o que fazer diante de um quadro tão real? Eu estou animando vocês. É isso que vocês vão encontrar. Até aconteceu no concílio que eu fiz uma pergunta a um deles. E ele disse, mas isso é muito difícil. Eu falei, é isso que você vai enfrentar no ministério. Certo, só Deus? Pastor, mas isso é muito difícil. É isso que vocês vão enfrentar. Vamos ver o que fazer diante de um quadro tão real. Versículo 4. A primeira questão parece ser bem mais fácil. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Você vai encontrar alguns crentes meio fajutos, 1,99 assim, que são crentes supersticiosos. E eu tive uma ovelha no passado, pela graça de Deus foi embora daqui,
que ficou preocupada que um dia eu pregando em 1 Coríntios, se não me engano, 8 ou 10, os dois são similares. Ela disse, mas se eu vou num açougue e eu fico sabendo que aquela carne foi sacrificada a ídolos, eu jamais comerei. Eu falei, pois eu como, traz para mim. Eu oro a Deus porque aquela carne foi dada por Deus. Essa mulher ficou escandalizada. Que doutrina ridícula. Você entra no supermercado e você compra comida, você vai no restaurante e você compra comida, você vai saber lá se o cara dedicou ao diabo, quem que seja? Não faz mal, esqueça. Agradeça a Deus pelo alimento, foi Deus que deu, com ações de graças, e acabou. Essa gente fraca pensa assim, fica inventando historinha. Tem uns que ficam inventando coisa da Disney, outro vira o disco do contrário. É tudo gente que não tem o que fazer. Tudo gente que não tem o que fazer. Estuda a Bíblia e para com essas besteiras. Pregue a palavra e parem com isso. Vocês vão encontrar gente assim. Pastor, eu vi uma árvore de Natal. Essa árvore de Natal no passado, olha, se você for olhar no passado, não dá para ter piano, não dá para ter violão, não dá para ter nada. Não vai poder ter um pé de arruda em casa. Não dá para ter espada de São Jorge em casa. Tenham tudo isso em casa, foi feito por Deus. Eles que estragam. O arco-íris é um pacto de Deus. Hoje não pode falar mais em arco-íris. Estão roubando tudo nosso. Não deixa roubar, não. E gente que vai atrás disso é gente fraca. Que não tem nada o que fazer. Eu poderia investir um bom tempo dizendo coisas que a gente vê nesse mundão aí, que os evangélicos se curvam a tudo isso. Ai, pastor, eu tinha um pé de arruda em casa e eu cortei. Foi Deus que fez o pé de arruda. O que é isso? A segunda questão, os chamam de seres bons ministros. Ensinando essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo pelas palavras de fé e da doutrina que tem seguido. Olha que interessante. Vocês vão enfrentar todas essas dificuldades, mas vocês têm que ser bons ministros de Cristo. Não arredem o pé. Usem a autoridade da palavra de Deus. Vocês serão nutridos pela palavra de fé. Vocês são nutridos pela fé que vocês têm em Cristo Jesus, e vocês terão a responsabilidade de preservar a sã doutrina da igreja. Porque um dia, vocês prestarão contas. E não vai ser numa fila comum lá no céu. Vai ter uma fila especial para aqueles que ministram a palavra. Leiam depois Tiago capítulo 3, versículo 1. Para enfrentar essa gente, é firmeza na fé. É amor à palavra. E ele vai continuar dizendo, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade. Agora o versículo do pastor Abimael. Pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa. Mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Não levem ao pé da letra esse versículo como alguém aqui leva. O exercício físico é bom. Certo, sou Davi Cox? Pergunta para o Davi Cox. Está aqui. Concorda comigo? Concorda. Vocês olhando aqui para a plateia, vocês não vão encontrar bons exemplos, a não ser o pastor Davi. Mas o que eu quero destacar aqui é a piedade. A piedade é aquela característica daquele que é reverente, respeitoso, fiel e de uma religiosidade cristã que não abre mão. O crente piedoso é aquele que não é muito melindroso. E vocês vão encontrar crentes não tão piedosos. Pastor, eu estava na fila do Bradesco, o senhor nem olhou para mim. E o pior é que você não sabia que ela estava na fila do Bradesco. Você vai encontrar aquelas ovelhinhas, R$1,99. Fraquinha, fraquinha. Vocês vão encontrar essa gente. Agora, vocês têm a oportunidade de fazer com que a sua igreja seja piedosa, pregando a palavra, e principalmente vocês se exercitando na piedade. Mas deixa um tempinho para o físico também, tá?
Concorda, Charles, comigo? Amém. Deixa um pouquinho. Exercita-te na piedade, pois é melhor que o exercício físico. Com isso você vai poder enfrentar essa turma que vai existir na sua igreja. Suas tarefas se constituem em luta e trabalho no mais sublime do trabalho. Esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação. Jamais deixem de trabalhar sem essa palavra. O Senhor Jesus foi tentado várias vezes. Lembra que ele dizia? Está escrito. Está escrito. Era a defesa dele contra as investidas de Satanás. Esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. Nossa esperança é nele, porque é ele que vai salvar os homens mediante a pregação da palavra, e vocês serão os arautos de Deus. E às vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai pregar e vai para casa desanimado. A sua esposa não falou para você que você pregou bem. Às vezes a gente espera das esposas. Querida, fale alguma coisa para mim. Ela não fala nada. Aí aumenta aquela frustração. Como eu preguei mal hoje, como eu fui mal na mensagem. Eu vou trazer um fato ocorrido comigo. Eu tinha aproximadamente 16 anos numa igreja sem doutrina, era um desastre. E alguém falou, você vai cuidar da classe dos adolescentes. Não, dos juniores, naquela época tinha juniores, é bem antigo. Dos juniores, juniores até 12 anos. Eu ia naquela classe lá, abria uma revistinha lá, lia para eles e enganava. Não tinha preparo nenhum. Mas depois de ser pastor, ordenado a pastor, eu fui pregar na Igreja Batista de Casa Verde. Estou lá na saída e uma senhora, você é o Mendes? Falei, sim, sou eu ainda, não morri não, estou aqui. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que você dava aula para os juniores na Igreja Batista de Vila Prudente? Eu falei, lembro. Eu me converti com você. Falei, não acredito, não. Não pode ser. Mas filha, eu nem sabia ensinar. Teve um dia que você deu uma palavra, aquele dia eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. É uma palavra de consolo a vocês? Fiquem tranquilos. É Deus que faz a obra. Por isso que o texto diz, coloque a sua esperança no Deus vivo e use essa palavra que é digna de toda a aceitação. Supere suas incipientes experiências com fidelidade no ensino. Experiência vocês não têm. Vocês vão encontrar pessoas, mas quem é você com essa idade para... Alguns de vocês já me exortou uma vez? Luiz, você me exortou alguma vez? Por isso que ficou aqui, senão você ia ser mandado embora. É brincadeira isso. Por exemplo, olha o que diz o texto do versículo 11. Aliás, 11. Ordena e ensina essas coisas. Não é o seu ensinamento, é o ensinamento da palavra. Quantos anos é? 27. 29. 33. Está na hora de crucificá-lo, né? 33. São jovens. Ele vai exortar você que tem 75 anos, 76, 77. Quem é você? Aí você fala, eu posso não ser nada do que você imagina, mas é a palavra. Eu estou ensinando o que diz a palavra. Isso aqui é uma ordem. Nunca deixe de ensinar a palavra. Ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra e no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Um segredo. Se vocês forem exemplo em tudo isso, ninguém resiste à palavra que vocês vão pregar. Porque quando você estiver ensinando Luiz, Adilson, Zé, as pessoas estarão olhando, ouvindo o seu ensino e olhando para você.
Isso é extremamente importante. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser modelos, exemplo. Enquanto guardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Era Paulo ensinando o seu pupilo Timóteo. Eu não sei se vocês vão pedir socorro para mim em alguns momentos, mas talvez vocês vão pedir socorro para outros colegas pastores, mas façam isso. Não se esqueçam da responsabilidade de desenvolver o dom que há em vocês. Olha o versículo 14. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com a imposição de mãos, imposição das mãos dos presbíteros, que vai acontecer hoje. Está vendo? Vocês não podem esquecer disso. Vocês serão abalizados por uma igreja, corpo de Cristo, que são esses irmãos aqui. E vocês estarão com essa autoridade porque uma igreja colocou a mão sobre vocês. Igreja séria, não é cataníqueis, não é igreja inventada, não é igreja franchise. Igreja fundamentada na palavra de Deus. Não é igreja inventada por um homem que sai lá com as suas doutrinas mentirosas. Não, igreja séria. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Dois verbos interessantes aqui. Ocupa-te dessas coisas. Dedica-te inteiramente. Essa ideia parece que é 100%, né? Dedica inteiramente. É uma ordem. Inteiramente. Para que as pessoas possam ver o progresso do seu ministério. É interessante, vocês precisam observar que para que as pessoas vejam o seu progresso, a sua fidelidade no ministério, tem dedicação. Cuidado, que às vezes você fala, não, eu vou orar. Eu não gosto muito disso. Estou orando. Bota o pé na estrada, meu. Quem vai ficar orando? Bota o pé na estrada, liga o GPS de Deus e continua orando, mas com o pé na estrada. Não é para ficar sentado orando. Ai, querida, eu vou ficar hoje em casa porque eu estou orando pela igreja, porque tem uma família lá que está terrível. Vai lá visitar a família, rapaz, com oração. Ação. Eu estou cansado de ver pastores orando, enrolando. Bota o pé na estrada, gente. É interessante, se você bota o pé na estrada e liga o GPS de Deus, ele vai dizer para você, vira à esquerda, recalculando, e você está debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. E no versículo 16 tem algo muito interessante. Cuidem bem de vocês. Tem cuidado de ti mesmo. Aqui tem o cuidado de você e o cuidado do seu ensino. Mas o cuidado de você é muito interessante. Toda vez que você prega, a sua esposa está lá na igreja, Zé? Você ordena a sua esposa para que sente no primeiro banco com o da dona Cida. Porque quando você está pregando, olha para ela, e às vezes ela está assim, não é bem isso que você vive. Rapaz, quando a Cida falta num culto, eu dou graças a Deus. Principalmente quando eu prego. Porque é alguém que me conhece. Por isso, no ministério de vocês, coloque a esposa no primeiro banco. Tem filho? Dá para a sogra. Sogra para alguma coisa serve. A sogra que cuida. Mas bota a esposa ali na frente. Porque às vezes o que você vai pregar, você não viveu com ela naquela semana. É complicado botar a esposa na frente. Principalmente com 50 anos e coisa errada a gente fazendo. Não tratando bem como quer e tal. Me dá vontade de um dia sentar lá e botar ela pregando aqui para me fazer a mesma coisa. Tem cuidado de ti mesmo. Esse cuidado envolve tanta coisa, gente. Na comunidade, na vizinhança, no trânsito. De repente você dá fechada num cara lá em Serra Negra, seu Luiz. E quando o cara passa, você vê que é sua ovelha. E aí?
E vocês também. Cuidado com você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, pezinho onde anda. A gente canta para criança, mas isso é para adulto, viu, gente? Cuidado, ouvido que escuta. Tanta coisa. Agora, nesse cuidado que você tem que ter com você, não sei se eu falo isso. Ouça a esposa. Que mulher tem um olho, meu amigo. Ela vê coisa que você não vê. Vai acontecer de você estar no ministério e de repente uma pessoa do sexo oposto, todo culto vai lá e chora, te abraça. Aí a esposa fala, todo culto eu vou ficar ao seu lado. Vamos acabar com esse choro. E acaba, viu? Acaba com esse choro. Cuida bem de você. Nós combinamos lá que vocês no gabinete pastoral não têm que atender mulher. E se atender, começa a conversa. Se você perceber que é algo mais complicado, para. Vou chamar minha esposa. Vou chamar, cuida bem de você. Muito cuidado. Eu costumo dizer que crente dá um azar. E pastor mais ainda. Lembra da minha história lá, na fila, Casas Moreira. Alguém lembra da Casa Moreira aqui em Atibaia? Obrigado pelos antigos aí. Eu estou na fila da Casas Moreira para comprar frios. E de repente vai uma pessoa e passa na frente porque conhecia a atendente atendeu, ele não foi na fila, e eu lá, o sangue espanhol bateu lá em cima. Vai a hora que eu chegar a minha vez, essa moça vai ouvir. E impaciente, quando eu chego, ela, oi, pastor Mendes, tudo bem? O Espírito Santo salvou o gol contra ali aos 47 minutos, segundo tempo. Quando eu chego lá, eu falo, oi, tudo bem? Falei, mas filho, eu não sei quem é você. Naquela época a igreja era menor. Ela falou, o senhor não sabe por quê? Porque eu trabalho aqui, eu chego depois do culto ter começado e saio antes por causa da condução. Então o senhor não sabe, mas eu quero falar uma coisa para o senhor. Como eu admiro o senhor. Que bom. Mas às vezes não dá certo. Cuidado, cuide bem de você. Cuide do seu ensino. O cuidado do seu ensino é vocês se esmerarem na palavra de Deus, ensinar aquilo que diz a palavra. Mas esse cuidado é não entregue o púlpito para qualquer um. Só entregue o púlpito para pessoas que você sabe quem é e qual é a sua doutrina. Cuide bem. E o próximo aqui, persevera nessas coisas, não pare. Persistência. Às vezes alcançado, vou pegar uma mensagem assim mais light para a igreja, não pregue, não. Prega a palavra. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Resumindo, diante do quadro real a ser enfrentado, partam para a luta preparados. Vamos gravar essa palavra? Diante do quadro real a ser enfrentado, partam para a luta preparados. Esse é o meu desejo. Não sei quanto tempo nós vamos conviver, mesmo à distância, juntos, mas gostaria de receber sempre notícias agradáveis da fidelidade de vocês para com a palavra e principalmente do cuidado de vocês. Vai ser difícil, Luiz, eu ouvi a Luiz se divorciou da Letícia. Adilson se divorciou. Zé se divorciou. Primeira palavra, se já arrumou uma, não tente outra que vocês vão conseguir. Foi pela graça que elas olharam para vocês. Mas, gente, preserve esse casamento bonito. Sabe quem me qualifica para o ministério? Essa senhora que está aí. Esposa de pastor, que fica no lugar dela, faz um trabalho de retaguarda fantástico. Cuide bem da esposa. Não deixe ela sair jogando, não. Para que ela entenda que ela é submissa a você, não escrava, mas para que ela seja protegida por você.
Diante do quadro real a ser enfrentado, partam para a luta preparados. E Deus abençoe vocês grandemente. E o hino que nós vamos ouvir agora, o Newton vai cantar, é um hino que eu creio que ele vai falar profundamente aos corações de vocês. E nós vamos daqui a pouco colocar vocês de joelhos e nós, pastores, a igreja estendendo as mãos. Vocês não têm ideia da responsabilidade que vocês vão assumir diante da igreja. Se preparem. Newton, vamos ouvir o hino.